batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. É uma alegria, mais uma vez, a gente se encontrar em vista de nossa missão e também da missão que nós faremos em outubro. Você recebeu a propaganda do dia de hoje, não é? Que nós estaríamos acolhendo a irmã Elizabeth, que é do Comire, portanto ela é da comissão estadual, comissão missionária estadual, mas ela teve contato com o vírus. Ah, coitada, né? Eu já estava ajeitando o almoço para ela lá, iria almoçar lá na casa paroquial do Urbanova, depois para a gente vir para cá. E aí eu aguardei até quinta para ver o estado que ela estava. A região que ela está não tinha lugar para testar, então ela não conseguiu fazer a testagem, mas a pessoa que estava com ela na semana passada testou positivo, né? E ela não estava bem, assim, eu falei com ela, eu percebi, né? Então eu falei, não, fica tranquila, né? Deus vai preparar um outro momento para que ela possa estar conosco. Então, desde já justifico, né? Porque você veio nessa expectativa, mas Deus tem seus caminhos e sempre prepara, né? Aí algo especial para a gente. E aí eu me recordei do Fábio, né? O Fábio, eu conheci ele quando eu fui para a paróquia Santa Cecília, portanto há uns 8 anos atrás, né? E chegando lá eu me deparei com um leigo, dedicado, sempre pronto, que depois também, não sei se antes, eu vou falar depois, mas pode ser que eu erre no tempo, também passou a ajudar na escola de teologia para leigos, né? Sempre ajudando na formação paroquial lá no Santa Cecília, né? Então, aproveitando a experiência de vida dele, a dedicação, eu o chamei para estar aqui conosco, para falar do mesmo tema, né? Que talvez você já tenha ouvido dela na paróquia, no CPP, mas é um tema que a gente precisa estar se situando para viver esse momento de nossa igreja. De tabela, como o Fábio veio, o Carlos não veio, porque são da mesma paróquia. O Carlos ficou para dar assistência no lugar dele da missa. O Carlos também tinha uma outra palestra, né? Já justifico também que o Mateus também está de quarentena, o seminarista, aquele grandão, né? Está de quarentena. Não sei se tem mais alguém de seminário de quarentena, né? Também o Padre Juliano, acredito que ele não está aqui por esse motivo, porque o Padre Rogério também está de quarentena, né? Rogério Félix, e ele é vigário lá juntamente com o Padre Lucas, né? Então, só situando, né? Quero desde já agradecer mais uma vez a comunidade aqui do Santuário São Judas Tadeu, que nos acolhe na pessoa de Dona Graça, e agradecer também o carinho, né, com que preparou o ambiente. Eu acho que isso é significativo, né? Isso é significativo. E, para não me alongar, esses momentos nossos, eu já disse na primeira vez, tem uma finalidade. A gente está melhor preparado para missões no meio de outubro, e vamos fazer esse momento diocesano numa paróquia. E o Padre Messias já deu positivo, então ele vai acolher a gente, vai preparar a comunidade também para nos acolher, fazendo essa visita missionária num determinado território da sua paróquia, tá bom? Aí no final a gente volta a falar disso. Então, desde já, minha gratidão. O Fábio aceitou de última hora, na quinta-feira, né? Mas é sempre pronto, né? E serviçal, então agradeço de coração, tá bom? Bem-vindo. A palavra é toda sua. Uma salva de palmas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Como é bom tê-lo aqui conosco nesta tarde. Esfriou um pouco hoje, né? De manhã parecia que teríamos um sábado mais quente. Depois esfriou um pouco, mas com a graça de Deus, nós estamos aqui reunidos para falar um pouco a respeito de um tema que é muito interessante. Meu nome é Fábio Vieira, eu sou casado com a Eliana há 21 anos. Nós temos uma filha de 11 anos, a Beatriz. Como o padre já falou, eu sou lá da paróquia Santa Cecília, em Jacareí, e eu torço para o Palmeiras. Eu acho que essas são as informações fundamentais, para uma boa apresentação. E claro, estou muito feliz em poder estar aqui. Agradeço a todos pela acolhida, o pessoal aqui do santuário, especialmente ao padre Geraldinho, pelo convite, pela oportunidade, pela confiança, para que nós pudéssemos partilhar um pouco a respeito de um tema muito interessante e um tema que está muito ligado à missão, ao trabalho missionário. Conforme está aí, nós vamos falar sobre sinodalidade e missão. Esse é o tema proposto, sinodalidade e missão. Sinodalidade vem de sínodo, e certamente nos últimos tempos você tem ouvido falar um pouco a respeito de sínodo, seja na paróquia, no CPP, em momentos de formação. Talvez você já tenha lido algo a respeito, participado de palestras a respeito do sínodo. Este é um assunto que está muito em evidência, e a tendência é que fique ainda mais em evidência, Esse deve ser um tema muito constante daqui para frente nas nossas reflexões. Antes de entrar propriamente no tema sinodalidade e missão, gostaria de falar muito rapidamente a respeito do sínodo, do que é um sínodo, até porque daí vem o termo sinodalidade. A palavra sínodo, ela vem do grego, assim como muitas palavras, né? Semana passada eu estava dando uma palestra lá na semana catequética, e aí a gente descobriu que a palavra catequese também vem do grego. Celebramos quinta-feira o Corpus Christi, a palavra Eucaristia, que quer dizer ação de graças, também vem do grego. Tantas palavras que vêm do grego, até porque o grego é um dos idiomas da Sagrada Escritura. O Novo Testamento foi praticamente todo escrito em grego, e a palavra sínodo, ela vem do grego. É a junção de duas palavras, sim mais odos. O sim significa estar com, estar junto, e o odos significa caminho. Sínodos, caminhar junto, caminhar com alguém, estar junto na caminhada. Esse o sentido, a origem do termo sínodo. E o que isso tem a ver com a igreja? Trazendo para o âmbito eclesial, para o campo da igreja, a palavra sínodo, ela vai ter um outro significado que tem muito a ver com esse. Sínodo é uma assembleia de bispos de todo o mundo, convocada e presidida pelo Papa, que se reúne para tratar de assuntos referentes à igreja e à fé. É esse processo que nós estamos vivendo agora na igreja. Estamos em meio a um processo sinodal que terá como ponto principal a Assembleia dos Bispos, a 16ª Assembleia dos Bispos, que acontecerá no mês de outubro do ano que vem, no mês de outubro de 2023. Então, um sínodo é convocado pelo Papa. Esse sínodo tem a participação de bispos do mundo inteiro, delegações de bispos representando aí o episcopado do mundo inteiro, e esses bispos se reúnem para discutir, para debater, para conversar a respeito de temas importantes para a igreja e para a nossa fé. Esse é o sentido, basicamente, do sínodo, do que é um sínodo. Pois bem,
O sínodo que nós vamos ter agora, né, que já estamos vivendo, ele é o primeiro? Não. Ele não é o primeiro. Nós já tivemos vários sínodos na igreja. Quando começou? Quando nós começamos a ter na igreja o sínodo? O sínodo foi, o primeiro sínodo ocorreu no ano de 1967. É interessante que com o Concílio Vaticano II, a igreja passa a impulsionar, nós tivemos uma grande impulsão para esse tipo de reunião, para esse tipo de assembleia. E há alguém na história da igreja que teve um papel muito importante para que os sínodos começassem a existir. E aí eu pergunto a vocês, vai aparecer aqui esta imagem. Isso. Pergunto a vocês, valendo uma camisa do Palmeiras. Pergunto a vocês, quem é aquele lá? Alguém arrisca? Ou alguém já murmurou aí. Quem é? Paulo VI, São Paulo VI. Ele tem um papel muito importante na história do sínodo, por quê? Em 65, ninguém era nascido aqui nessa época, né, gente? Não, ninguém era nascido. Todos nós somos pós-65. Em 65, o Papa Paulo VI, já na conclusão do Concílio Vaticano II, o concílio terminou em 65, ele escreve um texto chamado Solicitude Apostólica. É um motu próprio, é uma carta que o Papa escreveu. E aí, nesse texto, ele cria o sínodo. E o primeiro sínodo acontece 2 anos depois, em 1967. O primeiro sínodo foi sobre a fé, foi sobre a conservação da fé, e acontece em 67. E São Paulo VI, ele tem uma justificativa muito bonita nesse texto de criação do sínodo. Ele escreve algo que é muito bonito e que eu penso que vale muito para a nossa realidade de igreja hoje. Vejam só, quando reunida em oração e reflexão, o Espírito de Cristo pode atuar melhor e proporcionar à igreja a segurança dos caminhos a seguir. Vejam, quando reunida, estamos hoje aqui reunidos. Há 15 dias atrás, nós celebramos Pentecostes, quando o Espírito Santo se manifesta em línguas de fogo, lá no cenáculo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Como que o texto começa, o primeiro versículo do capítulo 2 diz o quê? Eles estavam reunidos. Ninguém estava isolado, ninguém estava sozinho. Eles estavam juntos. Olha o caminhar juntos. Estavam reunidos. E o Espírito Santo se manifesta quando eles se encontravam reunidos. Então, é bonito aquilo que está ali. Quando reunida em oração e reflexão, o Espírito vai agir, vai nos inspirar como igreja para que possamos fazer as escolhas certas. E por isso, São Paulo VI, ao pensar no sínodo, ao ter a ideia do sínodo, ele coloca isso, a importância de representantes da igreja no mundo inteiro, bispos do mundo inteiro estarem reunidos, e certamente o Espírito vem agindo ao longo deste tempo. Aliás, nós terminamos agora, há 2 semanas, o tempo pascal. Durante todo o tempo pascal, nós refletimos nas nossas celebrações o livro dos Atos dos Apóstolos. E nós pudemos ver, desde o começo de Atos, até o final, como o Espírito Santo sustenta a caminhada da igreja. Como o Espírito sustenta a ação da igreja. Nas horas difíceis, nas horas de tribulação, nas horas de aflição, como o Espírito sustenta essa caminhada. E o sínodo vai muito ao encontro dessa ideia.
Nós já tivemos alguns sínodos. Oficialmente, este será o 16º. Esse está sendo o 16º. Eu digo oficialmente porque nós já tivemos alguns sínodos extraordinários. Mas, na contagem oficial, este é o sínodo de número 16. Nós já tivemos sínodos para cada um dos continentes, para evangelização na América, na Ásia, na Oceania. Já tivemos sínodos sobre a família, sínodo para a juventude. Recentemente, certamente você vai se lembrar, o sínodo para a Amazônia. E agora vamos ter um sínodo sobre o quê? Qual é o tema que está sendo refletido neste sínodo? Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Esse é o tema, né? Certamente você já viu esse tema em muitas reflexões, em muitas reuniões. Esse é o tema do sínodo atual. Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. E agora, né, feita essa introdução, a gente começa a falar propriamente do tema de hoje, sinodalidade e missão. Deu para entender bem esse começo? Alguma dúvida? Tudo bem? Estou indo muito depressa? Não? Ok? Então vamos caminhar um pouquinho mais. Vamos avançar para águas agora um pouco mais profundas. Bom, sinodalidade. E a partir daqui, tudo que vai aparecer ali nos slides, aliás, eu até já deveria ter falado isso no começo. Eu estou vendo que muita gente está fazendo anotação. Fiquem à vontade para anotar o que vocês quiserem, mas esses slides também eles estão à disposição de vocês, tá? Depois nós vamos fazer com que isso chegue até a coordenação e que seja enviado para cada um de vocês. Esse material é um material nosso, tá? Então vai ser enviado para vocês. Bom, tudo que está aqui, a partir de agora, foi extraído do documento preparatório para o sínodo. O Vaticano emitiu um documento, um texto preparatório para o sínodo. E esse texto, ele tem algo muito interessante. No final, você pode consultar, tem no site do Vaticano e tem no site da CNBB. No final, ele tem um formato que é uma beleza quando a gente quer aprender a respeito de um determinado assunto, que é o formato vade-mecum. O que é vade-mecum? É o formato pergunta e resposta. Então, no final do texto, você pode depois consultar em casa, tem lá. O que é o sínodo? Quantos sínodos já aconteceram? Tudo isso que a gente está falando aqui tem lá numa linguagem muito prática, muito objetiva, no formato de pergunta e resposta. Tudo que está aqui foi extraído desse texto, desse documento, que é o documento preparatório para nos ajudar aí nas reflexões, nas formações a respeito do sínodo. O que é sinodalidade? É o nosso tema de hoje. É o esforço coletivo e a busca contínua de aprendermos a caminhar juntos como irmãos e irmãs que somos. Isso exige de mim, e acredito que de cada um de vocês, um esforço contínuo. Porque, por mais que na igreja, a gente está cansado de saber que nós temos que caminhar junto com os outros, mas existe em cada um de nós sempre, ainda que seja algo bem pequeno, mas existe muitas vezes uma certa vaidade de querer que a nossa ideia, que a nossa posição, que o nosso pensamento prevaleça. Eu tenho que sair vencedor na discussão. A minha ideia deve prevalecer sempre. O sínodo, ele vai nos fazer um apelo ao diálogo, à escuta, a ouvir o outro e a ter muito claro aquilo ali. Por mais que às vezes eu tenha que mudar de ideia,
Por mais que às vezes as coisas não caminhem exatamente da forma como eu gostaria que elas caminhassem, é preciso caminhar junto. Às vezes, para caminhar junto, a gente tem que até dar um passo para trás, mas faz parte da caminhada. É um esforço coletivo, e esse esforço envolve clero e leigos. Clero e leigos. Todos nós temos que nos empenhar para isso. Vamos avançar um pouco mais e ver como isso ocorre de forma prática. É um jeito de ser igreja pelo qual cada pessoa é importante, é ouvida, capacitada e envolvida na realização da missão. Gostaria de destacar aqui esses 3 verbos que aparecem no final, depois da vírgula. Primeiro, é ouvida. Uma atitude, sínodo, né? Quando falamos em sínodo e quando falamos nos nossos trabalhos pastorais, é preciso saber ouvir. Às vezes temos muitas ideias, muitos projetos, queremos falar, queremos expor, queremos propor, mas não queremos escutar, não queremos ouvir. É interessante que às vezes não queremos ouvir nem os protagonistas do nosso trabalho. Por exemplo, toda paróquia tem sempre aquela dificuldade, aquele desafio de lidar com a juventude. Como é que nós vamos trazer o jovem para a igreja? Como é que os jovens não querem vir para a igreja? São crismados e não permanecem na igreja. Em todo lugar, ou em quase todo lugar, eu creio que existe essa dificuldade. E aí muitas vezes nós vamos então nos reunir para propor ações voltadas para a juventude. Vamos fazer uma comissão. Na comissão estou eu, que tenho 46 anos, está o diácono Robert, que tem 55, está o Luiz Henrique, que tem 58, o padre Geraldinho 65 e a dona Graça, que tem 70. Todo mundo tem menos, viu, gente? Isso aqui é só... Então, vê, eu que tenho 46, que tenho 45, sou o mais novo da comissão. E aí nós vamos sentar para traçar estratégias para trazer o jovem para a igreja. A iniciativa é boa, mas está faltando ouvir alguém. Está faltando ouvir alguém. E às vezes, na pastoral e na missão, nós não ouvimos os destinatários, nós não ouvimos os protagonistas. Achamos que o nosso jeito é o jeito que funciona. Gente, eu fui jovem há 30 anos atrás. Eu tinha 16 anos, faz 30 anos. As coisas mudaram. Eu gosto sempre de dizer, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Mas a forma de anunciar Jesus muda. E mudou muito. Então é preciso ouvir as pessoas. Ouvir os destinatários. Depois, capacitar. O sínodo vai bater muito na tecla da formação, da capacitação. Momentos como esse que estamos vivendo aqui, e que são importantes tanto no âmbito diocesano, como no âmbito paroquial. Momentos de formação. Gente, quem já teve a oportunidade aqui, de fazer, por exemplo, visita missionária, sabe que não é simplesmente, eu vou bater na casa dela, e vou falar o horário de missa na paróquia e dizer, olha, Jesus te ama. Não é isso. É muito mais do que isso. E em determinadas situações não é fácil. É difícil. Exige o quê? Capacitação, formação, preparação. E não é à toa que a igreja bate muito nessa tecla. A importância de que cada pessoa seja capacitada para a realização da missão. Momentos como esse que nós estamos vivendo aqui são muito importantes. O online, nós vivemos aí 2 anos de pandemia. Bom, a pandemia ainda está aí, né? O padre acabou de falar aqui no começo. Mas nós vivemos 2 anos com muita restrição de atividades. O online é muito legal, nos ajudou, foi muito útil para nós.
Mas o online não substitui momentos como esse. O online ele serve para nós até certo ponto. Momentos como esse, porque quando a gente fala em capacitação, formação, não é só palestra. É a partilha, é a conversa, é aquilo que eu escuto na hora que eu estou tomando um café, é a oportunidade que eu tenho de bater um papo com um irmão de outra paróquia, de outra região, que vive uma outra realidade. Isso também é formação. Formação não é apenas a palestra em si, ok? E claro que o online nos privou disso, né? Durante muito tempo. Felizmente estamos aos poucos retomando. E envolvida na realização da missão. Então o sínodo fala ouvida, capacitada e envolvida. E aí, gente, está aquele que no meu entender, aquilo que no meu entender, talvez seja o maior desafio de quem trabalha na missão. Envolver as pessoas, eu estou falando aqui em termos de paróquia, na missão. Porque nós criamos uma cultura de muitas vezes na paróquia. A senhora é de qual paróquia? Aqui do Santuário São Judas. Então, quando se fala em missão no Santuário São Judas, a gente pensa na Dona Graça. Perfeito. Só que o problema é que as pessoas pensam que é só ela que tem a responsabilidade da missão. Não é? Lá na Santa Cecília, né, o Carlos, né, que está sempre aqui com vocês, às vezes fala em missão, não. As pessoas pensam, missão é com o Carlos, é problema dele. Quando, na verdade, essa deveria ser uma preocupação de todos. Todas as pastorais, movimentos, setores, deveriam ter essa preocupação missionária. Então, isso aqui, envolver a todos na realização da missão, isso é um grande desafio para nós. É um grande desafio para cada uma das nossas paróquias, né? O pensar a missão como algo que envolve a todos, ok? Vamos caminhar um pouco mais. É um jeito de ser igreja, e disso nós já falamos. Não se trata de estar uns acima de outros, mas de nos colocarmos entre iguais, para juntos fazermos a experiência de fé, frente aos desafios internos e externos que se apresentam em nosso dia a dia. Gostaria aqui de avançar um pouco mais. Vocês estão vendo essa imagem aqui? O que nós temos aqui? Uma pizza. Valendo uma pizza. Valendo uma... Depois, vocês podem falar com o diácono Robert, diz que ele só gosta de coxinha. Às vezes eu vejo umas postagens dele lá, falando negócio de coxinha, de salgadinho, mas depois vocês podem falar com ele, ele irá dar o ticket para quem acertar a pergunta que vai aparecer agora aqui. Valendo uma pizza de calabresa. Qual é mesmo o tema do sínodo? Vamos ver se a sua memória está boa. A gente viu agora há pouco. Vocês lembram? Para uma igreja, vamos ver. Termina com 3 palavras: comunhão, participação e missão. E agora que nós vimos o que é sinodalidade, a gente vai trazer isso para o campo da missão, que é o que interessa mais aqui para o grupo, né? O sínodo tem como tema, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Já vimos o que é sinodalidade, esse esforço de caminhar junto, de ouvir o outro, de capacitar as pessoas, de envolver todo mundo na missão, de que nós não conseguimos na igreja fazer as coisas sozinhos. Já vimos isso. Isso é sinodalidade. Como isso pode nos ajudar na missão, no trabalho missionário? E aí, eu pergunto a vocês, qual é a missão da igreja, já que estamos falando em sinodalidade e missão? Valendo isso que está aqui, né? O Padre Geraldinho vai dar um ticket no final para quem acertar. Está muito caro. Está muito caro mesmo.
Qual é a missão da igreja, gente? E começa com E. Evangelizar. É para isso que nós estamos aqui. E aí, o documento preparatório do Sínodo, quando ele fala de missão, ele é muito claro. A igreja existe para evangelizar, para anunciar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo. E aí nós podemos nos lembrar lá do final do Evangelho de Marcos, né? Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ide pelo mundo e pregai e anunciai o Evangelho. É para isso que a igreja existe. Não só anunciar o Evangelho no sentido da pregação, mas também, o documento diz, nunca podemos estar centrados em nós mesmos. A nossa missão é testemunhar o amor de Deus no meio de toda a família humana. Este processo sinodal tem uma dimensão profundamente missionária. Destina-se a deixar que a igreja testemunhe melhor o Evangelho. Ou seja, o sínodo tem tudo a ver com missão. Não só no sentido do anúncio, mas também do testemunho, do viver o Evangelho no nosso dia a dia, claro, através da prática do amor, da vivência da caridade. Entro agora no segundo bloco, na segunda metade da nossa fala. Armadilhas. Isso aqui é algo que está lá no texto do documento preparatório do Sínodo, algo que nos ajuda muito em termos práticos. O documento, ele traz alguns riscos que nós corremos e chama esses riscos de armadilhas. Temos que tomar muito cuidado com algumas tentações que podem aparecer aí no nosso processo. E aqui eu vou usar uma colinha para ajudar na explicação. Eu vou ler alguns trechos do documento preparatório do Sínodo que nos ajudam a entender isso aqui. A tentação de ser o guia de nós mesmos, em vez de nos deixarmos guiar por Deus. Essa é a primeira tentação que aparece lá na lista. E vejam só que interessante o que o texto do documento vai colocar. A sinodalidade não é um exercício estratégico corporativo. É antes um processo espiritual conduzido pelo Espírito Santo. Podemos sentir a tentação de esquecermos a nossa identidade de servos no caminho que Deus traçou para nós. Os nossos humildes esforços de organização e coordenação estão ao serviço de Deus que nos guia pelo caminho. Gente, nós somos igreja. Nós não somos uma empresa. E aí o texto deixa muito claro que nós temos que ter muito cuidado para não cair no erro, na tentação de confiarmos somente na nossa inteligência, na nossa capacidade, na nossa criatividade, sem dar espaço para a ação do Espírito, sem dar espaço para a ação de Deus. Nós fizemos as reuniões, um cronograma, um planejamento, nada pode dar errado, está tudo certo. Nós precisamos mesmo fazer as reuniões, fazer um planejamento bem feito, as coisas têm que ser organizadas, senão não funcionam. Mas é preciso entender que por trás disso tudo há algo maior. E às vezes na nossa rotina, não só na missão, mas na pastoral, no dia a dia, a gente se esquece um pouco disso. Confiamos apenas nas nossas capacidades, na nossa inteligência, e nos esquecemos da ação do Espírito, da ação de Deus. Então não somos aqui uma empresa, né? Porque se nós fôssemos uma empresa, talvez fosse até mais fácil, né? Entregaríamos para cada um aqui uma cartilha com as regras, como você tem que proceder na missão. Fale isso, fale aquilo, diga isso, e o sucesso estaria garantido.
Mas não é assim que as coisas funcionam quando nós trabalhamos para Deus. Nós vamos lidar com pessoas. Você, na visita missionária que você fará, você vai encontrar pessoas nas mais diferentes situações. Pessoas que vão te acolher, pessoas que não vão querer te receber, gente que quer conversar, gente que não quer conversa, né? Gente que vai se estender bastante na fala. E tudo isso nós vamos encontrar. E é lógico que para isso nós necessitamos da inspiração do Espírito. Depois, segunda tentação. A tentação de ver apenas problemas. Olha o que o texto coloca. Os desafios, as dificuldades e as complicações que o nosso mundo e a nossa igreja enfrentam são muitos. No entanto, fixar-nos apenas nos problemas é um caminho com uma única saída: sentir-nos esmagados, desanimados. Se nos concentrarmos apenas na escuridão, podemos deixar de ver a luz. Em vez de nos concentrarmos apenas no que não está correndo bem, vamos apreciar os lugares onde o Espírito Santo já está a gerar vida e ver como podemos deixar que Deus trabalhe mais plenamente. Quantas vezes nós não ouvimos expressões: isso aí não tem mais jeito, hoje em dia ninguém mais quer saber de vir para a igreja, esse mundo está perdido, essa juventude. Quantas vezes nós não escutamos isso? Aquele pessimismo. O Papa Francisco, no primeiro texto que ele escreveu depois que se tornou Papa, o Evangelii Gaudium, né? A alegria do Evangelho, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele chama pessimismo estéril. Pessimismo estéril, que faz o nosso trabalho não dar frutos, o nosso trabalho não render. E aqui o documento preparatório para o sínodo, mais uma vez chama a atenção dos cristãos para que não caiam nessa tentação de ver apenas problemas. Existem problemas? Existem. E são muitos. Todos nós temos dificuldade no nosso trabalho na igreja. Trabalhar na igreja é muito bom, mas é também, muitas vezes, fonte de preocupações, obstáculos, responsabilidade. Tudo isso faz parte. Vocês aqui têm uma caminhada pastoral já de longo tempo, sabem bem disso. Mas nós não podemos cair naquela tentação de ver apenas o problema, até porque muita coisa boa acontece. Graças a Deus existem leigos empenhados, diáconos, sacerdotes, religiosos, pessoas que doam a sua vida, que se dedicam, que empenham, que vêm no sábado à tarde com esse frio, aqui, para poder participar de um momento de formação. Muita coisa boa acontece. Só que às vezes, como o texto diz, nós queremos enxergar apenas a escuridão. Terceira tentação. A tentação de ser o guia de nós, não. Dessa nós já falamos, né? A tentação do conflito e da divisão e de tratar o sínodo como uma espécie de parlamento. Gente, o sínodo, ele é um momento de discussão, de troca de ideias. Surgem muitas vezes opiniões divergentes, pessoas que pensam de forma diferente. Isso acontece entre o clero, isso acontece entre nós leigos, a divergência de opinião. Certamente nesse grupo, agora que está havendo aí um planejamento para a missão, existem momentos em que surge divergência de opiniões, pensamentos diferentes. Todos nós queremos fazer o melhor. Todos nós temos um único objetivo. Estamos empenhados com uma única meta, mas muitas vezes a forma de atingir esse objetivo, ela pode ser diferente na cabeça de cada um. E aí o documento preparatório para o sínodo, ele chama a atenção para isso. O sínodo não deve ser entendido como uma batalha política, em que para governar um lado tem de derrotar o outro.
Isso vale também para as nossas reuniões, nas paróquias e também aqui a nível de diocese. Não tem essa história, eu tenho que ganhar a discussão, a minha ideia tem que prevalecer. Qual é mesmo o significado da palavra sínodo? Caminhar juntos. Vamos conversar, vamos expor as nossas opiniões, os nossos pastores estão à frente, eles vão decidir com base no que cada um falou, vamos pedir a inspiração do Espírito Santo, mas vamos caminhar juntos. E não entender uma divergência como motivo para que haja conflito entre nós. Até porque qualquer conflito existente dentro da igreja é algo que fere profundamente o coração de Cristo. Depois, obrigado. Depois, última das tentações, a tentação de escutar apenas aqueles que já estão envolvidos nas atividades da igreja. Gente, quando nós vamos preparar algo, claro que nós ouvimos em primeiro lugar as nossas lideranças, os nossos coordenadores, mas às vezes é preciso pensar um pouco também em quem não está diretamente envolvido nas atividades da igreja. E aí, quando eu digo isso, nós não estamos falando aqui, eu não estou falando aqui de quem está fora da igreja. Também quem está fora da igreja deve ser ouvido. Mas eu estou falando daquela pessoa que está aqui, mas muitas vezes não está diretamente envolvida nas nossas atividades. Eu vou dar um exemplo disso para vocês. Às vezes eu estou lá na paróquia, eu gosto, às vezes, na missa, de ficar bem no fundo da igreja. Bem no fundo. Quem conhece lá em Jacareí, Santa Cecília não é uma igreja grande, não é uma igreja até relativamente pequena, mas às vezes até em outras paróquias, por exemplo, aqui no Santuário São Judas. Às vezes eu gosto de chegar na missa, ficar quase na porta. Obrigado. Bem lá no fundão. E aí, nós vemos que nas nossas celebrações, quantas pessoas não estão ali, vêm à missa, mas não estão diretamente envolvidas nas atividades da igreja. Mas são igreja, estão ali. Às vezes eu fico bem no fundo, fico observando. Às vezes a pessoa ela vem um domingo, no outro domingo está frio, ela não vem, mas depois ela volta. Ela está ali na paróquia, ela está ali na comunidade. E às vezes, esses dias eu até estava falando isso lá na paróquia para o Padre Messias, às vezes eu acho que nós temos que tentar olhar um pouco com o olhar dessa pessoa que vem e fica lá no fundo, às vezes nem sabe o nome do padre. Às vezes a gente pensa que todo mundo sabe que o Padre Luiz Fernando é o pároco aqui do santuário. Não sabe nada. Tem muita gente que vem à missa aqui e fala, hoje foi aquele padre altão, hoje foi outro, E às vezes a gente tem que olhar um pouco sob os olhos também dessas pessoas, que são muitas e que merecem uma atenção, um carinho muito grande, inclusive com relação à missão. São católicos, são pessoas que frequentam a igreja, talvez não com tanta regularidade, mas frequentam as nossas celebrações, e muitas vezes são pessoas que nós esquecemos um pouco quando vamos pensar em algo, porque ouvimos apenas aqueles que estão diretamente, aqueles que estão aqui nos primeiros bancos, que estão diretamente envolvidos nas ações da igreja. Então, o sínodo, ele nos convida talvez a dar um passo a mais com relação à evangelização. Quantas pessoas não frequentam as nossas celebrações, mas muitas vezes nós nem sabemos quem são. Nós nem sabemos quem são. E o sínodo nos convida a um olhar carinhoso com relação a cada um desses nossos irmãos. Vamos lá. Nem tudo são armadilhas, O texto termina, o documento preparatório termina, e aqui eu entro no capítulo final,
O documento preparatório termina com algumas atitudes que nos ajudam, que nos auxiliam a viver, a entender melhor esse processo sinodal e a trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Primeiro, a humildade de escutar deve corresponder à coragem de falar. Todos têm o direito de ser ouvidos, tal como todos têm o direito de falar. O diálogo sinodal depende da coragem, tanto para falar como para escutar. Não se trata de entrar em debate para convencer os outros. Trata-se antes de acolher o que os outros dizem, como um modo através do qual o Espírito Santo pode falar para o bem de todos. Muito interessante isso que está aqui, né? Falamos muito em escuta, que é preciso saber ouvir, mas é preciso também falar. E em muitos momentos é preciso falar até, é sempre de uma forma respeitosa, de uma forma cordial, mas às vezes é preciso até mesmo divergir, apresentar uma opinião diferente. E não é porque o padre que está à frente apresentou ali uma proposta, isso não significa que eu não posso, com muito respeito e com muita tranquilidade, pontuar algumas situações, colocar alguns pontos que eu entendo que possam ser melhorados, que possam ser revistos. Então a coragem também de falar, ouvir, escutar, mas também falar. E aqui, só para voltar um pouco nessa questão do ouvir, quem já teve a oportunidade de fazer missão nas casas, né, visita missionária nas casas, sabe como é importante isso aqui. Às vezes nós preparamos um roteiro nas nossas formações, o que é muito importante, o que ajuda muito. O que eu vou falar, como que eu vou abordar, eu vou chegar, eu vou me apresentar, eu vou dizer que sou da paróquia, vou falar um pouquinho da paróquia, dos horários de missa, vou fazer um convite para a pessoa. Perfeito. É legal que exista um roteiro a ser seguido. Mas às vezes, muito mais importante do que um roteiro, é você ouvir o que a pessoa tem para te dizer. Numa das primeiras vezes que eu participei de visita missionária, saí da paróquia todo empolgado, ainda ali na rua Santa Cecília, a rua que fica em frente à igreja. Saí, estava com uma outra pessoa, com mais um ou dois missionários, bati na casa com aquela empolgação, né, para contar, ali, para falar aquilo que estava ali no meu roteiro. E aí falei, a pessoa me ouviu com atenção, prestou atenção no que eu falei. Quando eu já estava me despedindo, a pessoa disse assim: olha, o senhor que é aqui da igreja, o senhor não tem um pouco de açúcar para me arrumar? Então, muitas vezes nós queremos muito falar, mas é preciso também ter a sensibilidade de escutar, de ouvir. Numa outra situação, naquela empolgação da visita missionária, o missionário falou tudo sobre a paróquia e a pessoa queria fazer uma pergunta a respeito da catequese, queria colocar o seu neto na catequese, mas ela não teve nem oportunidade de falar. O missionário falou, encerrou a visita, se despediu e não deu nem tempo de perguntar. Então, humildade para escutar, coragem para falar. Depois, abertura à conversão e à mudança. O processo sinodal, ele nos faz esse alerta. É preciso ter o coração aberto também a mudanças. Às vezes, nós não queremos que nada mude. Nós nos apegamos demais às situações que já existem e temos uma resistência muito grande a aceitar qualquer tipo de mudança. Seja uma mudança em âmbito paroquial, por exemplo, uma mudança de pároco, né? Chegou um novo pároco com novas ideias, e às vezes nós temos uma dificuldade, uma resistência muito grande a aceitar
qualquer tipo de inovação, qualquer tipo de mudança, e o sínodo nos faz esse alerta. A importância de estar aberto à mudança e lembrar sempre que a conversão é um processo contínuo. Até o final da vida haverá em nós muito ainda a nos converter. Depois, vencer o flagelo do clericalismo. Olha uma palavra difícil aí, né? Clericalismo. O que é o clericalismo? É aquela situação em que nós só valorizamos aquilo que vem do clero, aquilo que o padre falou, uma dependência exagerada do nosso clero. No São João Paulo II, ele tem um documento até longo, que ele escreveu sobre a missão dos leigos, Christi Fidelis Lais. Ele fala sobre isso, e o Papa Francisco também vem falando. Nós tivemos agora em 2019 o ano do leigo, documento aqui da CNBB falava sobre isso, o risco do clericalismo. Gente, às vezes nós só damos valor para o que o padre fala. Lógico que nós temos que dar valor para o que o padre fala, mas nós às vezes somos até rebeldes com relação a lideranças leigas, e não queremos aceitar aquilo que os nossos coordenadores propõem, queremos levar tudo para o padre, tudo tem que levar, questões mínimas o padre tem que resolver. Qual vai ser o preço do pastel? Aí há uma divergência, e não somos adultos o suficiente para resolver isso entre nós, e temos que levar o problema para o padre, né? Aí o padre diz que vai ser R$10, todo mundo acha um absurdo, mas todo mundo fala para ele que, não, padre, tá bom, R$10, o senhor falou, vai ser isso mesmo. Clericalismo. Valorizar apenas aquilo que vem do clero. Não valorizar a nossa missão como leigos. Não dar importância ao papel que eu tenho, que você tem como leigo na sua comunidade. Isso é uma tentação, né? Isso é algo que é preciso ser vencido e exige de nós muito discernimento. Curar o vírus da autossuficiência. Uma das coisas mais bonitas do nosso trabalho de igreja, e isso a gente vai aprendendo aos poucos, é perceber que na igreja nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Não adianta ser autossuficiente. A autossuficiência não nos vai levar a nada. Gente, hoje esse encontro aqui, quantas pessoas não estão envolvidas na organização? Desde a preparação do espaço, data show, oração inicial, música, formação, né, o que vai ser falado depois, pessoal que está gravando, que está registrando para nós. Quantas pessoas não se envolveram? E cada um cumpriu aqui o seu papel. E isso é outra coisa bonita quando a gente trabalha na igreja. No começo eu tinha muita dificuldade com isso. Na igreja a gente tem que aprender a confiar nos outros. A gente aprende a confiar porque a gente não tem alternativa. Se você não confiar nas pessoas, você não consegue caminhar. Você não consegue participar desse processo de caminhar juntos. Então é preciso delegar tarefas, é preciso confiar, lógico, delegar, orientar, ensinar, mas sempre ter em mente que sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Para fechar, gostaria de colocar aqui 2 pontos. Primeiro, a última atitude que nos ajuda, dar origem à esperança. Sonhar e gastar tempo com o futuro. Ontem, dia de sexta-feira, eu acompanhei pela internet uma fala do cardeal de São Paulo, Dom Odilo. E ele colocou algo que eu achei muito interessante. Tem um programa na rádio 9 de julho, esse programa é transmitido pela internet, e ele falava sobre a questão do semeador, que joga as sementes, e às vezes dá uma desanimada, porque
muitas sementes não dão fruto, ficam pelo caminho, são sufocadas pelos espinhos, né? Aquilo que Jesus fala lá na parábola, né? Que está no Evangelho de Mateus. Mas o semeador nunca pode perder a vontade de semear, nunca pode deixar de semear. E o trabalho de missão tem muito isso. Às vezes, em determinados momentos, nós podemos até achar que os frutos não estão vindo, ou que os frutos são escassos, são poucos, mas nós temos que perseverar, porque uma hora a colheita chega e vem abundante. E o texto preparatório para o sínodo fala um pouco sobre isso. Dar origem à esperança, sonhar e gastar tempo com o futuro. Claro, nós temos que ter o pé no chão, saber das dificuldades, mas não podemos deixar de ter ideia, não podemos deixar de sonhar, não podemos deixar de propor coisas novas, não podemos desanimar. Ou seja, não podemos deixar de semear. E para terminar, o último slide que vai aparecer aqui, uma palavra de gratidão. E eu gostaria de terminar essa fala dirigindo a cada um de vocês. É a primeira vez, né, que eu venho participar aqui do encontro de vocês, e gostaria de terminar com uma palavra de gratidão que está no final do documento preparatório para o sínodo, lá da carta de São Pedro. Guiados pelo Espírito Santo, nós somos as pedras vivas com as quais Deus edifica a igreja que deseja para o terceiro milênio. Meu irmão, minha irmã, somos pedras vivas. Eu sou, você é, somos pedras vivas na edificação da igreja do Senhor. Certamente Deus conta muito com esta pedra, né? Algumas pedras já são mais antigas, outras pedras são mais novas, mas todos somos pedras vivas. E na edificação deste templo, a pedra que você representa é fundamental. Muito obrigado. A gente pode aproveitar a presença do Fábio ainda por um tempinho, uns 10 minutinhos. Se você tiver alguma fala, quiser interagir com ele, poderá fazê-lo. Eu queria só destacar esse tema do clericalismo, né? Quem mais da Santa Cecília? Eu acho que eu vi mais gente da Santa Cecília aí, ok. Né? Eu aprendi bastante na paróquia Santa Cecília, depois de ficar longo tempo lá no Bosque. Tem alguém do Bosque hoje aqui? Acho que não, porque estão em festa, não está em uma. O que me chamou a atenção na Santa Cecília? Talvez pode ser uma dica para a gente. Me chamou a atenção a questão das formações. Mas aí eu falei, mas quem que vai dar formação? Ah, padre, o pessoal daqui mesmo. Eu falei, mas vai vir? Não, padre, vem. Não. Lá estava Fábio, Joelson, Ailson, Carlos. Não consegui lembrar mulheres. Às vezes a Cidinha no tema também dava, né? O povo ia. Olha só. Não precisa ser só gente. Né? Que bom, é um leigo, ó. Veio aqui e nos ajudou. Você pode ajudar lá. Né? Mas isso, primeiro, que você tem que confiar. Tem que confiar no seu taco. Porque também, se você não fizer isso, a comunidade não vai saber do seu potencial. Não é verdade? E olha, tem tanta gente entre vocês que falam bem, com capacidade, pesquisa, estuda, né? E que pode compartilhar. Então, eu trago aí esse testemunho, né, que sempre me impressionou, porque a gente não ficava caçando gente de fora para falar os temas. Organizava e dividia entre... Às vezes eu entrava em um momento, mas nem sempre, entre os próprios leigos. Né? Porque, olha, pensa só,
a gente quer trabalhar a questão da missão e a gente está insistindo que também a paróquia deve fazer o seu momento lá. Não dá para levar gente de fora. Vocês têm que sentar, discutir, conversar, apresentar conteúdo também, né, para não ficar um negócio, né, chove não molha, não é verdade? E aí vocês têm esse potencial. Então fica aí esse testemunho e esse apelo, tá bom? Reforçando um dos pontos.